Vamos para a perguntinha da enquete de hoje? Uma perguntinha que a gente quer conhecer o seu relacionamento com o assunto de hoje, né? Espero que a maioria responda não, mas olha só. Você já teve alguma situação em que foi obrigada ou obrigado a se impor para ter o seu direito trabalhista garantido? Sabe quando infelizmente ele não vem por educação ou por tratamento certo do seu chefe e você tem que se impor com isso? Hashtag sim, hashtag não. Tudo juntinho para contabilizar certinho a sua participação. Aí durante o programa a gente volta a falar da perguntinha. Terceiro bloco tem o resultado. Pois é, então o nosso tema hoje é para esclarecer as dúvidas sobre, por exemplo, quem trabalha com registro em carteira, que é o fichado, né, e também microempreendedor individual. Quais os direitos trabalhistas em cada situação? Legal, né? Bem abrangente para todo mundo participar. Nossa entrevistada de hoje entende muito do assunto porque ela é especialista em direito trabalhista. É a doutora Vitória Lopes. Que bom ter você aqui, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, doutora, você é especialista em direito trabalhista. Então, eu fiquei imaginando situações, quais as mais corriqueiras, quais as que mais acontecem no seu consultório e que realmente precisam ser corrigidas, se não por bem, tem que ser através da justiça, né? Infelizmente. Infelizmente, muitas empresas, elas não respeitam ali os 10 dias corridos para pagamento das verbas rescisórias, ou até mesmo não pagam horas extras, deixam, né, ali de cumprir alguma obrigação com o funcionário, então é o que a gente entra com uma ação chamada rescisão indireta. Mas assim, eu acho que o ápice mesmo são a falta dos pagamentos das verbas rescisórias quando o empregado sai da empresa, então ele tem 10 dias ali a contar do último dia de trabalho para receber o seu pagamento, e muitas empresas acabam pulando, se atrasando, e aí incide multa, e nem sempre o funcionário consegue receber essas multas assim, de boa fé, né? Então precisa procurar a justiça para conseguir alcançar os seus direitos. A gente pode até voltar desses assuntos em breve para comentar, né, dessas situações chatas do dia a dia que a doutora acaba até ajudando as pessoas. Mas vamos pensar um pouquinho nesse CLT Premium. Na internet está se falando muito sobre isso. O que seria o CLT Premium, esse termo? O CLT Premium, na verdade, é uma nomenclatura que apareceu na internet ali para demonstrar às pessoas que possuem muitos benefícios quando trabalham em grandes empresas. Normalmente são grandes empresas. É mais ali para reter talentos. Então, assim, você vai ter um vale alimentação alto, normalmente acima de um salário mínimo. Você vai ter ali benefícios como academia, um convênio médico e outros benefícios ali que eles estão tentando utilizar para até mesmo atrair os talentos e conseguir mantê-los dentro da empresa. É a realidade, eu acho que acredito, de muitas multinacionais, grandes empresas, né, que podem oferecer condições melhores. Exato. Né? Então ele é considerado um CLT Premium, digamos assim? É uma ostentação do trabalhador, né, na internet. Ó, que legal. Vamos falar de outras coisas que daí não é ostentação, é perrengue mesmo. Muito se fala sobre periculosidade. Sim. E também insalubridade. É legal a gente entender o que caracteriza a periculosidade e a insalubridade, doutora. A insalubridade é quando você está exposto a agentes nocivos, né? Então, ali um enfermeiro que cuida de uma doença infecto-contagiosa, um auxiliar de limpeza que lava banheiro, que retira os lixos ali do banheiro. Então, tem graus, né? De 10% a 40%, grau mínimo, médio e máximo. Já a periculosidade é quando o trabalhador está expondo a sua vida a algum risco, né? Então, tem ali o risco da vida do trabalhador. Então, motoboy, eletricista. Então, você tem essa diferença. Vamos entender, então, na prática, o que seria de benefício ou também direitos garantidos para quem trabalha, por exemplo, no ambiente insalubre? O que a pessoa tem de garantido de direito? Então, a insalubridade, ela vai depender ali do grau, né? Então, tem o mínimo, o médio e o máximo. E ele sempre vai ser calculado com base no salário mínimo. Então, o percentual é sempre calculado com base no salário mínimo e vai aparecer ali no contra-cheque o percentual que cada trabalhador tem direito. Já a periculosidade, ela está calculada sobre o salário da base do funcionário. Então, é 30% ali do salário do trabalhador.
Ótimo. Olha, então a gente vai ter a doutora hoje durante todo o programa aqui. Você pode mandar a sua dúvida, tá bom? Já passou por alguma situação delicada? É a pergunta da nossa enquete. Aí você teve que se impor para dizer, opa, aqui ninguém vai fazer coisa errada comigo, não. Vamos botar a pergunta da enquete? Você pode colocar hashtag sim, hashtag não. Você já teve alguma situação em que foi obrigado a se impor para ter o direito trabalhista garantido? Pode colocar pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre direitos trabalhistas. Vamos seguir o programa aqui Vamos então, lá. gente, falando sobre direito trabalhista. Hoje a gente está recebendo a doutora Vitória Lopes, ela é especialista nesse tipo de direito, então você pode participar mandando a sua perguntinha para o 1299716-7989. Tem a perguntinha na enquete para você responder com hashtag sim, hashtag não. Você já teve alguma situação que foi obrigado a se impor para ter o seu direito trabalhista garantido? Manda para a gente a resposta, no próximo bloco a gente já traz. É isso. E a gente aproveitou esse assunto, fomos bater um papo com as pessoas. Vamos ver a dúvida que está chegando agora, doutora. Vamos conversar agora com o seu Arnaldo, que já se aposentou, mas trabalhou em várias funções, ele estava me falando, né, seu Arnaldo? Exato. Já fez de tudo, o que, por exemplo? Eu já trabalhei com meu pai, ele teve padaria, teve armazém de secos e molhados, eu já tive posto de gasolina e, por último, eu fui funcionário público durante 31 anos. Agora, trabalhar em empresa privada, registrado? Sim, Também. também. Já teve que vender as férias? A empresa já, por exemplo, disse, olha, você só pode tirar 20, tem que vender os 10. Já foi obrigado a fazer algo assim? Não, na época não fui obrigado a fazer isso não. Vamos saber, então, se isso é permitido por lei. A empresa pode direcionar quantos dias o funcionário pode tirar de férias? Então, é a dúvida de muitos trabalhadores, né? Porque quem decide se vai vender as férias ou não é o empregado. Então, o empregado pode vender, por lei, até 1/3 das suas férias. Então, se tem 30 dias ali para tirar de férias, 10 dias ele pode vender. Mas ele precisa avisar a empresa até 15 dias antes de vencer as férias dele. Após esse período, a empresa pode optar não comprar. Mas antes desse período, se ele seguindo ali os 15 dias, a empresa é obrigada a comprar os 10 dias de férias dele. Ah, a empresa é obrigada a Sim. comprar, não é um acordo, Não. assim, não. Se Quero ele vender. seguir os procedimentos ali, avisando dentro do prazo, é obrigado. Olha, eu Interessante, não sabia disso, né? sabia? Não sabia. Vamos falar um pouquinho mais de férias, que eu acho que é legal a gente comentar, né? Então, a pessoa pode escolher... Ela pode Ela pode dividir as férias em quantos períodos? Também, não quero tirar tudo de uma vez. Pode dividir em menos tempo, em 3 períodos ou não? Desde que, né, não seja inferior ali ao primeiro período a 10 dias, ela pode sim dividir Então, as pode ser em férias. 3. Pode, mas assim, o ideal, tem até um estudo que a gente, eu gosto até de falar para os clientes quando ele vem perguntar das férias, que para você descansar pelo menos 7 dias. Então, assim, vai vender as férias, vende pelo menos ele só pode vender os 10, né? Mas assim, quer vender, tá precisando de grana, né? Porque é um dinheiro bom, porque é acrescido de 1/3, então vende aos 10 dias. Mas se não, descansa os 30, né? Tira ali, fraciona em 2 de 15, que pelo menos você consegue descansar. É verdade, a gente tem que pensar também um pouquinho na nossa qualidade de vida. E descansar também é render mais no exatamente. trabalho, E depois não tem que você preço, volta. né? Não tem preço. Por mais que eles paguem, gente, o seu descanso custa 3 vezes mais que o que Você eles vão volta pagar. renovado, né? Volta Você volta ali renovado. com Nossa, a outra energia Sim. já. Você volta sem querer voltar, né? É bem isso, né, amigo? Eu já fiz várias coisas. Já parcelei as férias, já vendi 20, vendi 10 e folguei. Eu achei que não compensa. Não compensa. Não dá. Tem que Realmente tirar. tem que descansar. Né? É um presente para nós mesmos e para mesmo. nossa família que a gente Concordo. convive um pouquinho mais, né? Tem mais perguntas Ah, sobre legal. direito trabalhista. Vamos ver. Conversa agora com a Emília, que só teve experiências boas quando trabalhou em empresas grandes, inclusive, né, Emília? Isso, é uma multinacional bastante grande no ABC Paulista. E aí nunca teve problema com absolutamente nada sobre o direito trabalhista. Não, eles sempre foram muito corretos com relação a todos os direitos dos empregados e também tinha uma série de benefícios, né? A empresa sempre trabalhou muito corretamente. Que ótimo. Vamos falar, então, com o pessoal lá no estúdio sobre a questão das férias, né?
por quanto tempo o funcionário pode ficar sem férias? Então, a gente fala que nos 12 primeiros meses de contrato de trabalho é o período aquisitivo. Então, você tem que trabalhar 12 meses para ter o direito aos 30 dias. Após esses 12 meses, você tem mais 12 meses de período concessivo. Então, você tem aí até mais um ano para poder conceder as férias para o empregado. Passou desse prazo, é preciso ser pago em dobro as suas férias. Então, você recebe em dobro. E acontece isso? Acontece Olha. muito. Muitas pessoas trabalham aí anos sem férias. Mas aí a É quem chato recorrer? Tem que conversar com a RH da empresa? Então, você sempre tem que estar ali cutucando, olha, preciso tirar minhas férias. Mas lembrando também que não é o empregado que escolhe quando tirar as férias, é a empresa que vai escolher ali o período de férias, mas sempre respeitando o período. Tem muita gente que é mandada embora e não recebe as férias que está atrasadas, então que precisam ser pagas em dobro. Então, é preciso ficar atento a isso. Doutora, já que a gente está falando da parte boa do trabalho, que é férias, vamos falar de feriado também? A pessoa que trabalha, de repente, no feriado e não compensa com folga, ou também a empresa não paga o feriado, o que a pessoa tem que fazer para garantir o direito dela? No feriado, qual que é o direito? Quem é CLT contratado tem? Você vai ter ali, né, um descanso, uma folga, ou ser pago em dobro. Então, aquele dia deverá valer o dobro das suas horas, né? Então, a gente faz ali um cálculo, chega no valor da hora e dobra esse valor que é o dia do feriado. Legal. E aí, você já teve algum problema, alguma confusão, sabe? Algum destempero com a empresa? Teve que fazer valer o seu direito? Falar alguma coisa assim mesmo na lata para que as pessoas, para que a empresa, né, de repente não folgasse, digamos assim, com você? Pode colocar a enquete no ar, é isso? Sobre isso que eu tô falando? Hashtag sim, hashtag não, pelo nosso WhatsApp, 99716 7989. No próximo bloco, a gente já vai ver esse resultado parcial e você pode aproveitar também para tirar a sua dúvida, tá bom? Com a doutora Vitória. Olha, o assunto de hoje é para tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas. A gente vai ver o resultado parcial da nossa enquete, mas você pode continuar votando, participando com a gente. A pergunta de hoje é a seguinte: você já teve alguma situação em que foi obrigado a se impor para ter o seu direito trabalhista garantido? Hashtag sim, hashtag não, vamos ver o resultado. Ah lá, a grande maioria. Gente, triste bastante, 75%, né? Dizendo que sim, que já teve algum perrengue, alguma coisa, e aí teve que ir lá falar, ó, peraí, não é bem assim. E a gente lamenta, né? Porque, na verdade, tudo tinha que funcionar tudo certinho, né? Se não funciona, advogadas como a doutora Vitória Lopes pode ajudar você. Então, é legal a gente trazer agora o assunto do MEI. Porque a gente fala tanto de MEI, né? O microempreendedor individual, que é uma modalidade que realmente cresce todo ano e, ao mesmo tempo, surgem muitas dúvidas com isso, né? Doutora, como um trabalhador, ele pode se tornar MEI? Como que ele faz isso para se tornar algo oficial, um MEI de verdade, que tem tudo certinho? O MEI, ele veio ali para facilitar a vida de quem quer empreender, né? Mas é importante lembrar que nem todos podem ser MEIs. Tem algumas profissões que não aceitam o MEI, por exemplo, como ali a pessoa jurídica, né? O tipo da pessoa jurídica. Como, por exemplo, o dentista, advogado, são aqueles que são regulamentados por algum órgão de classe, né? Então, não podem ser MEI. E MEI também é para aqueles que faturarem até 81 mil no ano. Ah, legal. Agora, por exemplo, quais os direitos dos trabalhadores que são MEIs? Então, o MEI ali, ele vai ser um autônomo empreendedor, né? Então, assim, o que ele vai ter de direito é ali perante o INSS. Então, ele vai ter ali uma aposentadoria, ele vai ter ali um salário maternidade, ele vai ter uma pensão por morte em caso de falecimento para os dependentes, mas direitos trabalhistas não vai ter. Doutora, a gente tem muita pergunta e participação que chegou, então a gente vai colocar a partir de agora, depois a gente volta com outras perguntinhas sobre MEI. Você em casa pode participar também pelo nosso WhatsApp, tá bom? Tá aqui na tela 12997167989. Primeiro foi uma fotinho que a gente recebeu de Pindamonhangaba, Rosana. Boa tarde, minha amiga. Olha o frio aqui em Silveiras, Bocaina. Olha que frio mesmo, dá pra escrever gelo. Nossa, gente, frio demais. Boa tarde. A pergunta é da Eliane Augusta. Quando ser MEI ou PJ é mais vantajoso que CLT? Então, depende. É porque, assim,
O CLT, ele vai ter todos os direitos trabalhistas garantidos. Então, você vai receber 13º, férias, você tá ali, vai ter um auxílio-doença, caso você precise se afastar do trabalho. O PJ e o MEI, eles também têm, né, um auxílio-doença, porém eles não vão receber FGTS, que é o depósito ali todo mês, que é com base no salário do empregado em uma conta vinculada da Caixa, não vai ter 13º, não vai ter direito às férias. Então, assim, precisa colocar na ponta do lápis o que é mais vantajoso. Tá certo. Acho que tem muito a ver com o estilo de vida que a pessoa quer levar também, né? Exatamente. Muito legal. É muito pessoal também, minha querida. Olha que pergunta interessante do Osmair. Já dei entrada na aposentadoria. A empresa pode me mandar embora? Tenho 15 anos de empresa. Então, a CLT ela não prevê ali nenhuma estabilidade pré-aposentadoria, mas muitos sindicatos prevêem na convenção coletiva. Então, depende muito do sindicato, vai ali prever até 2 anos antes de você se aposentar, você tem uma estabilidade, não pode ser mandado embora, 1 ano. Então, vai depender muito da convenção coletiva do sindicato. Agora a gente vai ver a dúvida da Gil. Ela escreveu o seguinte: trabalho desde os 16 anos e sempre recolhi conforme a lei trabalhista. Hoje, com 30, ela fez uma cirurgia, tem muitos problemas de saúde, ficou internada em dezembro. A empresa teve que me encostar. Até hoje, não consegui receber meu direito. Tive que recorrer à justiça. Infelizmente, acontece muitos casos assim. A gente chama até que é o limbo previdenciário. Não recebe nem o INSS, não recebe da empresa. Nossa, ela fica travada. Fica travada. E aí precisa verificar, né, o que está acontecendo. Ela não está recebendo do INSS porque ele não está considerando algum tempo de contribuição, a empresa não repassou o INSS, né, o descontado ali dela para o INSS. Quer dizer, a empresa deveria ter feito algo e não fez, é isso? Pode ter sido, ou pode ter sido um erro do INSS mesmo que acontece. E né? demora às vezes o INSS também, né? Demora. E assim, muitas vezes não vai passar nem na perícia do INSS, aí você vai precisar recorrer na justiça para passar para uma perícia judicial para conseguir ter o seu direito. Então você fica travado ali, tem trabalhadores que ficam meses sem receber, voltam a trabalhar e ainda não conseguiu receber o período ali de afastamento. Acho que é legal a gente só falar para você, minha amiga, que ter um advogado do seu lado, que possa, especialista, ele pode até ajudar a andar mais rápido esse processo, tá bom? É o que a gente deseja para você também. Próxima participação a gente vai deixar para o próximo bloco, então, para você em casa continuar mandando pergunta. No próximo bloco a gente só volta com perguntinhas de vocês. Agora a gente aproveita para fazer uma maratona respondendo a sua pergunta sobre direito trabalhista, tá? Na tela, então, a próxima pergunta é da Celi. Ela escreveu o seguinte: quando se trabalha sábados e domingos, feriados, o valor recebido é dobrado ou não, doutora? Sábado não é dobrado. Sábado ali é considerado dia útil, domingo e feriado sim. Ah, domingo sim. Perfeito, Celi. Obrigado pela participação. Vamos para a próxima perguntinha, que tem um monte aqui. A gente vai fazendo, então... Vamos lá. Jerusa. Obrigado, Jerusa. Sou obrigada a assinar uma advertência. Caso não assine, pode me demitir? Pergunta polêmica de São José. Assinar advertência não significa que você concorde com ela. E também não é obrigada. Mas é o que eu sempre oriento. Assina para você conseguir ter uma cópia. Porque caso você não vai assinar, você não vai conseguir uma cópia e depois, caso isso venha a virar uma justa causa futuramente, você não vai ter como utilizar como prova aquilo, porque você não vai ter a cópia, né? Você vai ter ali só o que você consegue explicar da situação e não um papel documentado. Hoje, doutora, falando sobre provas e tudo mais, conversas pelo WhatsApp, e-mails, já podem ser consideradas provas para entrar com o processo? Tem meios para serem extraídas as conversas, os e-mails, de maneira que dá validade jurídica, mas podem ser utilizadas assim como prova. É que o WhatsApp muitas vezes virou realmente um instrumento do dia a dia e acaba dando probleminhas por lá também. Próxima perguntinha que a gente recebeu, não colocou o nome. Fui curador e procurei a justiça, pois meu patrão me ameaçou dizendo que sou desonesta. Então, no caso, teve uma ameaça, teve uma palavra aí que realmente desmerece ela. O que ela pode fazer com essa informação? Então, nesse caso, ela precisa tanto procurar ali, né, o âmbito criminal, porque se ela não fez nada, ele está oferindo a honra dela, né, quanto a Justiça do Trabalho ali, que isso pode ser caracterizado um assédio moral, uma ameaça ali dela e pode ser passível de uma indenização. Perfeito. Ótimo. Próxima pergunta a gente vai ver agora na tela do Henrique. Ele escreveu assim: doutora, gostaria de saber sobre adicional noturno. Eles pagam adicional?
sobre salário mínimo? Qual é o cálculo feito, então? Vamos entender. O adicional noturno ele é pago ali entre as 10 da noite e as 5 da manhã. E tem que ser sobre o salário da pessoa. Então, o adicional é sempre calculado sobre o salário base da pessoa. Perfeito, Henrique. Tá aí a sua dúvida para você. Obrigado pela participação. Próxima perguntinha na tela. Estou adorando a participação de vocês. O Rodrigo mandou para a gente. Sou funcionário público municipal. Trabalhei na época da pandemia como serviço emergencial. Contraí Covid na época e um tempo após o Covid fui diagnosticado com necrose da cabeça femoral. Hoje me encontro com prótese e aposentado por incapacidade, recebendo muito menos do que recebia. Não seria o certo a prefeitura ter aberto o CAT na época? Na época da pandemia, muitas profissões, né, que acabavam contraindo o Covid era equiparado a um acidente de trabalho. Então, precisa ver ali o nexo, né, e se ficasse determinado que houve nexo entre a contração do Covid e a função que ele desempenhava, deveria ter sido, sim, aberto um CAT e ser considerado um acidente de trabalho. Então, na verdade, o necessário é realmente consultar, né, um Exato. advogado especialista para averiguar toda essa papelada, né? Então, pode ser que realmente Sim. aí era necessário abrir um CAD. Agora, a pergunta é da Ju. Ela escreveu o seguinte, doutora: quando uma empresa oferece como prêmio uma viagem para outro país, quem paga? Prêmio a gente já subentende que vai ser dado, né? Então, os custos da viagem pode ser deve pela ser isso, empresa. Mas assim, talvez a alimentação, as despesas que ela vá ter em outro país. Acho que só por pagou, conta. tipo, vai. Talvez a Só que não, o passagem, ficar a lá não pagou hospedagem. nada. Ai, sacanagem. Nossa, Não é um com prêmio, é um certeza. problema. Porque não tem dinheiro para passar vontade lá. Passa vontade aqui no Brasil, né? Vamos lá, próxima perguntinha que a gente recebeu. Mas cada uma, né? Que a gente acaba vendo, do Fábio. Gostaria de saber se quem tem MEI pode receber auxílio acidente. Hoje a gente fala que é o auxílio por doença, né, por incapacidade temporária, que depois da reforma previdenciária mudou os nomes, então a gente fica um pouco confuso, mas tem a possibilidade sim, né, de se precisar se afastar ali e receber. Ótimo. Mais uma perguntinha. A pessoa que mandou não quis se identificar e não tem problema, tá bom? Você pode mandar a sua também. Apesar das dificuldades financeiras da empresa, é permitido reduzir custos à custa da saúde dos colaboradores? Existe base legal para buscar uma indenização devido a essa conduta? Então, a empresa ela precisa sempre fornecer um ambiente adequado de trabalho, né? Então, existe até previsto em CLT questão de ar-condicionado, temperatura ambiente. Então, caso tenha alguma coisa que está sendo prejudicial à saúde do trabalhador, ele precisa, sim, buscar a Justiça do Trabalho para passível de uma indenização por dano moral ou até mesmo uma rescisão indireta. Tá certo. Prioridade sempre é o cuidado com o trabalhador mesmo, né? Olha que pergunta boa. Obrigado, viu, pela participação, Silvana. Quais são os direitos de quem é registrado como horista? O horista, ele tem todos os direitos trabalhistas de um CLT. Hoje eu falo para vocês, independente se você é registrado ou não, o trabalhador possui os direitos previstos na CLT. Basta ele querer buscar os direitos dele, seja na justiça ou, enfim, se o patrão quiser fazer um acordo amigável, é muito bem-vindo, mas ele possui todos os direitos, sendo trabalhador previsto na CLT. Olha, vamos lá então a mais participação do Vitor Hugo. E aí ele escreveu o seguinte: meu nome é Vitor Hugo, sou mecânico, fui desligado recentemente da empresa e minha dúvida é referente à rescisão. O valor que a empresa usou como base foi o valor registrado em carteira e não sobre os últimos salários. Assim, não foi considerado horas extras, prêmios por redução. Está correto isso? Qual é o A cálculo? rescisão, ela sempre tem que ser com base no salário da pessoa. Hora extra entra ali para cálculos de fins de FGTS, recolhimento de INSS, imposto de renda. E prêmios, a gente ainda está numa discussão porque tem muita... Comissão integra salário, então vai entrar, por exemplo, na rescisão dele. Prêmio não. Então, tem muitas empresas que pagam ali a comissão e mudam o título para prêmio para não ingressar nessa base de cálculo. Já tem toda uma manobra, né, gente? Então... Infelizmente, né, meu amigo? Olha só, a Rosana mandou uma situação que o marido dela está passando. Diz que ele saiu da firma e ele fazia muitas horas extras e não caía no pagamento. Quer saber se agora que ele está fora da firma, se ele pode ter esse direito de receber essa hora extra. Pelo jeito, ele não recebeu. O trabalhador ele tem até 2 anos após ele sair da empresa, no último dia trabalhado ali, para pleitear os direitos na Justiça do Trabalho. Então, se ele tem provas dessas horas extras e ainda está no prazo, ele pode sim pleitear.
A pergunta agora é da Isa, e falando sobre faltas, né? Quando a gente falta, é certo descontar 2 dias para cada um, para folgar também? É correto se trabalhamos 6 por 1? A falta injustificada, ela vai ter ali reflexo tanto no descanso semanal remunerado, né? Então, vai ter um desconto ali, como também do dia. Então, assim, você não perde só o dia não trabalhado, você perde ali seu descanso semanal remunerado também. Perfeito. Acho que dá tempo da última perguntinha, diretor. Rapidinho, doutora, um minutinho. A gente tem, na verdade, 30 segundos para responder. Vamos resumir aqui a pergunta da C. Quando o combinado foi para trabalhar 12 horas por dia, de segunda a sexta, você trabalha 5 anos esse horário e depois te colocam para trabalhar 14 horas de segunda a sexta. Tudo isso sem registro em carteira. Isso pode? Claro sem que não. registro em Primeiro que é carteira? hora extra Desculpa. ali. Primeiro que é hora extra. Se você trabalha mais de 8 difícil. horas por dia, né, e não tem um acordo coletivo ou individual da jornada de trabalho especial, é hora extra. É que Então, abusa, quem contrata abusa de quem está precisando e acaba colocando... Eu vou te falar que isso é quase de escravo mesmo, esse trabalho aí, viu, Nossa, amiga? Exatamente. Espero que Tudo Deus te dê errado. forças e oportunidades para você sair desse lugar. Isso mesmo. Ai, doutora, a gente agradece Eu que demais agradeço, os foi um esclarecimentos, prazer. né? Foram ótimos. viu? Obrigada, Bem-vinda obrigada sempre. mesmo. Olha, amanhã a gente tem um programa super interessante também, conta com a sua audiência. Oi pessoal, sou o Dr. Alistair Cará e vou estar com vocês nessa quarta-feira no programa Falando Nisso e vou falar sobre um assunto de extrema importância, higiene íntima, sobretudo feminina e além disso masculina. Podemos ainda abordar um tema que seria de extrema importância para você se sentir melhor e melhorar a sua estética genital, tanto masculina quanto feminina. Te vejo lá. Vai ser muito legal, viu? Ter a sua participação também amanhã. Muito obrigada, a gente se vê. Obrigado pela companhia de hoje, viu? Uma boa tarde para você, fica com Deus.